Olá, pessoal, tudo bem? Gente, eu descobri, diante das minhas vivências, principalmente depois que eu mudei do Brasil aqui para Portugal, que gratidão não é só uma palavra, não é só dizer muito obrigado, mas é uma frequência, é um sentimento. Sim, é sentir. Durante toda a minha vida desde criança é composta de altos e baixos, principalmente no que se diz a área financeira. Desde criança, minha família nunca foi abastada, né? Ou seja, nunca teve aí grandes posses, nunca teve uma estabilidade financeira. Então, assim, nunca me faltou comida, nunca me faltou cobertor para os dias frios, nunca me faltou roupa. Apesar de não ser roupas de marcas, enfim, ser uma coisa bem mais barata. Mas eu sempre tive essas coisas que são básicas e muito necessárias para a sobrevivência. Eu cresci vendo a minha mãe muito preocupada com o dinheiro e como faria para guardar, e o meu pai gastando e depois, ai meu Deus, gastei e o que eu faço agora? Enfim, passada essa fase, quando eu fui para adolescência, depois comecei a trabalhar, eu percebia que continuava muito nessa dificuldade, até porque as minhas memórias eram essas, coisas que hoje eu limpo muito através do Ho'oponopono. É uma coisa que eu faço diariamente, porque é necessário, eu sei que eu tenho essa necessidade, porque esse sentimento de falta, de escassez do dinheiro tá muito preso assim nas minhas memórias, né? Tá muito arraigado. Então eu procuro fazer sempre a limpeza usando a ferramenta do Ho'oponopono. Hoje ainda eu não sou tão assídua nessa prática como deveria ser, porque o correto seria eu fazer todos os dias, mas eu tô com o propósito de começar isso assim com mais firmeza, mais afinco. Porém, mesmo depois que eu comecei a trabalhar, houveram situações em que eu tive que ajudar minha família, até porque eu sou a irmã mais velha e precisava colaborar com a minha mãe, com os meus irmãos, principalmente depois da separação da minha mãe com meu pai, onde ele meio que esqueceu que tinha filhos e não se separou só da minha mãe, se separou da gente também, de mim e dos meus irmãos, e então eu tive que ajudar muito na minha casa, muito mesmo. Não me arrependo, faria tudo novamente. Só que eu sempre tive, por mais competente que eu fosse, nessa época eu não trabalhava com estética ainda, eu era bem novinha. Trabalhava com vendas, em call center, né? Vendendo linhas telefônicas, internet, esse tipo de coisa. E aconteceu que, assim, eu conseguia ajudar muito minha família, mas eu sempre tinha aquela coisa de que eu não conseguia progredir, não conseguia conquistar coisas, não, eu achava que não era para mim. Eu achava que aquela situação financeira que eu vivi na infância ia perdurar para sempre. É assim que acontecia dentro de mim, porque eu sempre via aquela realidade. Para resumir, vida adulta, trabalhando, isso sempre acontecendo. Por mais que eu ganhasse bem, depois mudei para estética, também ganhava bem, mas o dinheiro parece que sumia. E eu percebia que nem sempre eu gastava com coisas caras, mas sumia. E eu sempre tive um sentimento de raiva de muitas coisas da minha infância, sempre tinha uma vontade de reclamar, eu queria ser ouvida, mas não ouvida da forma correta, não passando, assim como eu tô passando para vocês agora uma experiência, eu tinha raiva, eu queria esbravejar, eu não via motivos para agradecer. Quando eu passei por uma experiência, e isso é um assunto para um outro vídeo que eu ainda quero compartilhar com vocês, que foi uma experiência de quase morte que eu tive, mas eu fiquei doente por causa dos meus sentimentos. Foram os meus sentimentos que acabaram afetando o meu físico, né? Então, meu emocional, meu espiritual afetou o meu corpo físico. A partir dessa experiência que depois, num outro momento eu conto para vocês, eu comecei a me dar conta de que não adiantava eu ficar acumulando aquele excesso de sentimentos negativos, de raivas, porque isso não ia mudar em nada
o meu universo, o meu mundo, aquilo que me rodeava. Eu não ia trazer melhora para minha vida com aquilo, pelo contrário, eu estava trazendo mais coisa ruim, né? Eu tava. Porque reclamar é pedir duas vezes por alguma coisa. Então, quando eu reclamava de uma situação ruim, eu tava pedindo pro universo mais coisas ruins. E eu só me dei conta disso, ainda que de uma forma muito superficial, nessa época. Nisso eu devia estar ali com os 25 anos. Depois de passar por essa experiência que foi bastante dolorosa, bem complicada, mas aconteceu e isso virou uma chave em mim, assim, de realmente me dar conta que eu tinha que parar de ser tão reclamona, tão briguenta, de ser tão impaciente. Apesar que a impaciência é um pouco da minha personalidade, né? Eu sou uma pessoa muito do ágil, do rápido, vamos fazer agora, se tem que fazer, vamos fazer já. Eu sou essa pessoa. E eu sei que nem sempre isso é positivo, em algumas situações sim, mas nem em todas. Mas eu era muito essa pessoa de reclamar, de falar, de não achar nada bom, sabe? Assim, toda situação tinha mais lado negativo do que positivo. E eu era muito nova pra isso, né? Mas as experiências que eu tinha vivido até aquele momento tinham me feito, de alguma forma, criar essa casca. Passada essa experiência, eu comecei a mudar, a me policiar, a me olhar, a me autoanalisar para tentar mudar essas coisas que traziam tantas coisas ruins para mim mesma. A minha mãe nessa época estava estudando muito já sobre espiritualidade, até estava lendo alguns livros de Allan Kardec e ela começou a me passar alguns dos conhecimentos que ela adquiria lendo essas coisas. Nessa época a internet ainda não era tão utilizada como é hoje, então ela lia muitas coisas por livro físico mesmo. Passando todo esse tempo, eu fui por mim mesma buscando também outros conhecimentos. Eu comecei a querer saber mais sobre a espiritualidade, saber mais sobre o que o universo, sobre o que Deus tem para nós. E aí, com o passar dos anos, a internet também começou a ficar mais difundida, mais utilizada, e os vídeos que tanto nos ajudam aí na busca de conhecimento. Eu sempre ouvia falar de gratidão. Sempre, né? Todo mundo, porque a gratidão é uma frequência maravilhosa, uma frequência poderosa. Mas em prática, eu não conseguia atingir essa frequência, eu não conseguia sentir o que essa frequência realmente é. Até que eu vim para Portugal. E isso se intensificou, né? Essa minha busca por autoconhecimento, por expansão de consciência, por mudar a minha vida, porque aqui em Portugal eu passei por tantas coisas e mesmo passando por tantas coisas, eu via que tinha gente que passava coisas piores. E foi isso que me fez acessar esse conhecimento que eu quero passar aqui para vocês hoje. Não que no Brasil eu não sofresse nenhuma decepção, nenhum problema acontecesse, não é isso. Mas eu tive que passar por toda essa trajetória, por toda essa jornada para chegar aqui e estar totalmente sozinha. Lógico, eu tenho meu marido, mas assim, eu digo como indivíduo. Porque quando a gente tá no meio da família, né, no Brasil, por mais perrengue que você passe, se você tá ali perto dos seus familiares, você tem uma proteção. Pelo menos isso acontecia comigo. Então você tem com quem conversar, você tem, às vezes, alguém para te emprestar um dinheiro, você tem um abraço. Aqui não, aqui era só eu e meu marido. E o meu marido, ele é uma pessoa mais cética, muito mais cético do que eu. Ele não acredita em muitas das coisas que eu acredito e que eu busco o conhecimento. E aí eu me vi passando por muitas situações de falta, de escassez. E eu pensando, meu Deus, voltei para escassez. Porque desde quando eu tinha me casado com meu marido, até um pouco antes de me casar com ele, eu e a minha mãe, né, eu morava com ela, a gente já tinha saído dessa escassez. Então a gente já vivia numa vida mais tranquila. Eu e ela, a gente conseguiu comprar um apartamento lá em Curitiba. Depois eu me casei, a gente também tinha uma vida
legal, uma vida boa, tinha carro, andava pra lá e pra cá, enfim, era uma vida que não era rica, mas era uma vida estável financeiramente. Quando eu cheguei aqui em Portugal, isso desandou, totalmente desandou, acabou a minha estabilidade emocional, financeira, psicológica, e eu falei assim, meu Deus, o dinheiro não é pra estar na minha mão, por que que eu vivo nessa escassez? Por que que eu tô sempre assim? E continuei buscando esse conhecimento. Só que parece que nenhum conhecimento que eu buscava me dava a resposta. Até que eu começou a chegar até mim, né, através de notícias aqui em Portugal. E isso qualquer pessoa pode acessar, mesmo do Brasil. É só jogar ali no Google, que vai encontrar milhares de brasileiros que querem voltar para o Brasil. Tem aqui em Lisboa, eu tô no Porto, mas em Lisboa, que é a capital aqui de Portugal, a Estação Oriente, esses dias saiu uma reportagem que na Estação Oriente, que é uma estação ferroviária, tem muitos brasileiros que chegaram aqui em Portugal e que estão morando dentro da estação, porque o arrendamento aqui tá muito caro, né? O aluguel tá muito caro. Às vezes não encontra emprego e os empregos que encontram não conseguem cobrir as necessidades básicas. Conforme eu fui vendo essas coisas acontecendo, e eu via que dentro da minha realidade, por mais difícil que estivesse, a gente nunca passou frio. A gente sempre teve lugar para morar. A gente sempre teve uma cama quentinha. A gente sempre teve comida. Eu fui vendo assim, tem gente realmente pior do que eu. Num país estranho, num país estrangeiro, longe da família. Porque quando a gente tá aqui, a gente não quer contar tudo que acontece pra família no Brasil, porque vai preocupar as pessoas à toa. A gente não quer passar essa preocupação, né? Eles não vão conseguir nos ajudar de lá. Então a gente acaba omitindo muitas coisas. Aí, gente, eu fui conseguindo entender que eu devia mesmo estar muito grata. Porque em 4 meses que a gente estava aqui em Portugal, eu consegui abrir meu gabinete de estética. Meu marido estava trabalhando. Era um emprego que ele detestava, mas estava trabalhando. Isso contribuía pra gente, né? Pra nossa família, eu e ele. Então, tudo isso era motivo de gratidão. A gente conseguiu ir numa loja, a gente comprou jaqueta mais pesada, porque o inverno daqui é mais rigoroso. Nada nos faltou. E aí eu via nos grupos das redes sociais que as pessoas estavam lá pedindo doação de blusa, pedindo doação de comida. Eu não estava passando por nada disso. Então eu comecei a sentir, mas eu sentia uma gratidão tão enorme por eu não estar passando por essas coisas, mesmo estando abalada com essa mudança que é tão radical, mesmo às vezes triste, porque antes eu tinha uma vida muito confortável e aqui eu não tive durante muito tempo, mas eu consegui sentir essa gratidão. E foi aí que eu entendi que nenhuma técnica de lei da atração, nenhum outro conhecimento me traria as coisas que eu buscava, a prosperidade que eu buscava, a paz que eu buscava, o conhecimento que eu queria, se primeiro, antes de tudo isso, eu não sentisse gratidão profunda. Do fundo do coração. Foi uma jornada árdua, intensa. Aqui eu contei para vocês de uma forma muito resumida. Só que eu tive que passar por tudo isso para compreender que eu tenho que estar feliz até pelas coisas que me parecem mínimas. Hoje, eu não tô dizendo para vocês que eu sou perfeita e que eu não reclamo de mais nada. Não. Eu me policio, eu reprogramo minha mente, assim. Então, quando eu percebo que eu tô vibrando negativamente, porque a vibração, gente, é aquela coisa, pelo menos para mim funciona assim. Quando a gente acorda, que você já, sei lá, o marido falou com você, você já, puta que saco. O filho falou, você, meu Deus do céu, só queria ficar quieta. Eu já sei que eu tô numa vibração que não tá legal. Então eu já sei ali que a minha tendência a reclamar vai ser muito grande. Aí o que eu faço? Eu tento respirar, tento buscar na minha mente outras coisas que me façam ficar
melhor, me sentir bem, me sentir mais feliz e agradecida por consequência. Porque a gratidão, ela é consequência dos seus pensamentos positivos. Então, se você vê na pia a sua louça suja e você fala, que saco, vou ter que lavar, tá frio, mas eu vou ter que enfiar a mão debaixo d'água para lavar essa louça, realmente seu dia já começa uma droga. Você vai amaldiçoar aquela louça suja. Agora, se você se programa para pensar, poxa, essa louça tá aqui suja, eu vou ter que lavar, tá um frio, mas graças a Deus que eu tenho essa louça, que eu sujei essa louça, porque isso significa que eu tenho comida na minha mesa. Senão essa louça ia estar ali guardada. Quando a gente suja uma louça, é porque a gente usou. E isso é ótimo. Quando a gente olha para as notícias da televisão e você vê tantas pessoas inocentes sofrendo por causa de guerras que não foram elas que causaram, e você tá na frente da sua televisão, sentadinha no sofá ou deitada na sua cama, tranquila, só absorvendo aquela notícia, você tem que parar e agradecer. Porque essas pessoas que estão nesses países onde as guerras estão acontecendo, dariam qualquer coisa para estar no seu lugar. Então, gente, eu fico até emocionada de falar, porque hoje a gente fala muito de empatia, na internet principalmente, né? Se fala muito de ter empatia pelo outro. Só que se você tiver mesmo empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, porque empatia nada mais é do que isso, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro, você vai ver que a gratidão acontece. A gratidão, ela vai surgindo dentro de você e é impossível você não abençoar a vida de quem está perto de você através do sentimento de gratidão que você tem. Eu sigo aqui a Márcia Luz. Ela tá em várias redes sociais, inclusive nessa, aqui no YouTube. E ela é realmente luz. Foi ela que me ajudou muito a entender essa frequência da gratidão. Sigam ela. Se eu conseguir, eu deixo o link aqui do canal dela, mas se eu não conseguir, é só procurar Márcia Luz, que ela tá lá. E quanta bênção ela me trouxe através das explicações dela. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer curso com ela, mas logo quero fazer. Deus há de me abençoar para que eu consiga fazer isso. E ela é uma pessoa extraordinária que fala muito da gratidão, que ensina muito sobre essa frequência maravilhosa. E ela ensinou um dia uma técnica pra gente cocriar bênçãos, né? Porque nós somos cocriadores porque o autor, o criador, né, é Deus, o universo, quem você queira aí chamar. E nós somos os co-criadores, né? Porque temos a centelha divina dentro de nós. E ela ensinou, através dessa explicação, que nós podemos co-criar, né? Ou seja, conseguir uma bênção em 24 horas. E eu fiz um dia, essa foi uma das técnicas, assim, que eu lembro que ela ensina e que me impactou muito. E eu quero passar isso aqui para vocês. Espero conseguir explicar bem, né? Não sei se vai ser a altura da Márcia Luz, mas eu quero compartilhar o que eu aprendi aqui com vocês, que é assim. Esfrega suas mãos, isso eu posso falar com propriedade porque eu sou reikiana e nós temos chakras também aqui nas palmas das mãos. E ela ensina que a gente deve esfregar a palma das mãos até ficar quentinha. E você deve agradecer por tudo, porque quando você agradece, automaticamente você abençoa. Então esfrega bem as suas mãos, sabe? Ó, até sentir que tá quentinha, porque você vai ativar os seus chakras e vai também conseguir emanar melhor a sua energia para as coisas. Então você vai, através das suas mãos, agradecer. Eu agradeço hoje por estar aqui falando com vocês, passando essa mensagem. Agradeço por todas as pessoas que me ouvirem.
Agradeço pelos meus olhos, que me permitem enxergar tudo à minha volta. Agradeço a minha boca, que me permite falar com todas as pessoas e passar boas mensagens. Agradeço aos meus cabelos, à minha mente, ao meu cérebro. Agradeço ao meu coração, que bombeia, permitindo que eu esteja viva. Gente, vocês vão agradecer por tudo, por tudo. Esfrega de novo. Sentiu que a mão tá fria? Esfrega de novo. E aí você começa, agradece do seu corpo tudo que você quer agradecer. Tudo que pra você fizer sentido agradecer, agradeça. Pelas suas pernas que te permitem andar, pelas suas mãos que te permitem trabalhar, pegar o seu filho no colo. Agradeça pela mesa onde você coloca a sua comida. Agradeça pela comida e saia abençoando, sabe? Quando eu fiz, eu tava deitada, porque assim, como eu sou casada, o meu marido, ele é uma pessoa muito falante. Então, eu tive que esperar ele dormir pra eu me concentrar e conseguir fazer. Só que eu não levantei, porque assim, a minha casa, ela não tem divisão de quarto, né? É um T0, então é um estúdio, é inteiro. E aí eu tive que esperar ele dormir, aí eu comecei a fazer, e aí eu abençoei ele, né? Agradeço pelo meu marido abençoado, que está sempre comigo. Agradeço pela cama, agradeço pelas cobertas. Eu saí agradecendo tudo. E, gente, isso eu fiz de noite, era tipo 11 horas da noite. De manhã, sem eu esperar, eu tava ainda tomando café para ir trabalhar. Uma cliente me mandou uma mensagem dizendo assim: Oi, Suzana, bom dia, tudo bem com você? Eu quero fechar um pacote de massagem. Vou te mandar o valor. Porque eu tava fazendo nessa época uma Black Friday. Só que já tava assim no finalzinho. E essa cliente não era uma cliente muito assídua. E ela tinha visto o meu anúncio lá numa rede social que eu anunciei. E do nada, vou te mandar. E ela me mandou o MBWay. MBWay aqui em Portugal é como o Pix no Brasil. E eu vi lá o pagamento. Eu falei, caraca. Na hora eu lembrei da técnica que a Márcia Luz tinha ensinado. Beleza. Passou mais um tempo, eu terminei de comer, que eu tava tomando café da manhã. Escovei o dente. Quando eu fui pegar o celular já na porta pra sair, entrou um outro valor. Aí eu falei, ué, valor duplicou? O que será que aconteceu? Aí eu fui ver no comprovantezinho, uma outra cliente também mandou o valor de um pacote de massagem. Aí eu mandei mensagem pra ela, eu esqueci de te mandar mensagem, mas eu vou marcar pra ir semana que vem fazer a primeira. Mas já tá pago, viu? Gente, aquilo nunca tinha me acontecido. Assim, de forma tão instantânea, tão natural, tão orgânica. Entende? Então, eu falei, cara, funciona. E isso se tornou, assim, uma técnica bem frequente na minha vida. Super funciona, façam. Agradeçam de coração, agradeçam mesmo, sabe? Sinta. Quando você falar, por exemplo, agradeço pelos cobertores que não me permitem sentir frio, sinta mesmo essa gratidão, porque tem muita gente que não tem coberta, que tá na rua, tremendo de frio. Em algumas regiões, gente, tem gente que morre de frio. Tem outras pessoas que morrem de fome. Então, se você só tem um arroz com ovo para comer, agradeça. Tem gente que não tem nem isso. Sinta essa frequência. Quando a gente vai ligar o rádio, a gente não sintoniza a frequência que a gente quer ouvir? Sintoniza dentro de você essa frequência da gratidão. E muita coisa começa a mudar. Eu sou prova disso. Desde que eu comecei a conseguir sintonizar essa frequência em mim, coisas incríveis têm acontecido. Eu me sinto melhor, eu me sinto mais bonita, eu me sinto mais feliz. Eu me sinto sempre pronta para dar uma palavra boa para alguém. Então, sintonizem, que dá muito certo.
Peço desculpas em primeiro lugar porque esse vídeo ficou bem comprido, muito longo. Mas eu queria muito falar isso pra vocês. E, gente, por favor, me ajudem, se inscrevam aqui no meu canal. Dá um joinha se vocês gostaram desse tema, porque isso me ajuda demais. Eu tô começando, tenho ainda poucos inscritos, mas já sou imensamente grata porque eu tenho esses poucos inscritos que já me ouvem aqui. Uma ótima semana pra vocês. Um beijo.